Opa pessoal, tudo beleza? Basicamente hoje eu estarei desenhando os pedidos dos inscritos que foram pedidos lá no post da aba comunidade. E é isso, bora lá! Tá, já vamos começar pelo primeiro pedido que foi peço pelo Alastor_SB e ele pediu para eu desenhar um gato preto com uma fantasia de Halloween. Então, né, basicamente eu fiz uma abóbora na cabeça dele porque eu não pensei em outra coisa melhor. Uma abóbora com cortes que lembram um gato. Daí então, né, eu fiz a cabeça e o corpo do gato dentro da abóbora. Daí basicamente cobria quase o corpo inteiro do gatinho, pobrezinho. Daí, né, eu fiquei desenhando daí as patinhas, o rabo e tudo, as coisas, os detalhes. Daí depois eu passei, né, eu fui rever, daí então eu comecei a pintar. Então vocês podem notar aí, né, que eu errei a cor do gato de alguma forma. Daí eu fiquei pintando e após pintar eu, né, comecei a fazer os detalhes de sombra e tudo. Então, né, fiquei aí com eu detalhando a abóbora. Tá, então bora, né, pro próximo. Esse pedido aqui foi peço pelo SuperCat_Gamer e ele pediu para eu fazer o bloopers mastigando ele. Achei um pedido. Eu acho que isso é um pedido meio estranho, mas tudo bem, né? Então eu comecei desenhando a cabeça dele. Então o que eu fiz foi então colocar a cabeça do Super Cat Gamer, basicamente, dentro da boca dele. Daí eu desenhei uns detalhes, tipo a língua, a garganta, entre outros. Daí eu, né, fiz um. Daí eu coloquei aqui no meio da língua a coroa dele estragada. Afinal, ele tem uma coroa na cabeça, né? Daí, então eu corrigi umas coisinhas ali e pá. Então eu comecei a desenhar de verdade o Super Cat. Então eu tava tentando fazer uma expressão de assustado para ele. Porém, né, a bateria já tava prestes a acabar, então eu tive que parar de gravar e comecei de novo. Então eu comecei a fazer, né, o corpo dele. Daí eu fiz as mãos, o torso e tudo. Daí eu depois coloquei a roupinha dele e os sapatos e a calça. E então, né, comecei a pintar. Então, né, eu corrigi também essa parte da florzinha no torso. Daí eu comecei a pintar tudo, tipo, por exemplo, bloopers, que eu tive uma dúvida imensa nessa parte da coloração da pele dele. Daí então eu comecei a pintar de novo. E, né, eu comecei a adicionar os detalhes de sombra. E é isso. Foi finalizado. Esse pedido foi feito pelo Marlon KK7 e ele me pediu para eu fazer um cara e um cara bêbado lutando num bar. Então, né, bora lá. Então eu comecei, né, fazendo a plaquinha, né, óbvio, o bar do Jonas. Daí eu comecei a desenhar eles. Eu desenhei também uns detalhes atrás. Daí eu também coloquei um detalhe de cerveja barata. Daí, né, comecei a fazer as camisas, comecei a pintar e tudo. Daí, após que eu terminei de pintar e tudo, eu comecei a fazer as sombrinhas pra, né, deixar mais detalhado. Daí, né, ficou bem assim e eu acho que ficou bonito. Tá, e esse pedido foi feito pelo Andrezinho14 e ele pediu pra eu fazer um gangsta sentado em cima de um cavalo com uma cerveja. Meio estranho, mas, né, comecei a fazer, né? Daí eu fiz o que eu achava que era um gangsta, provavelmente talvez esteja errado, muito provavelmente deve estar errado. Daí, né, as roupas dele. Daí depois eu fiz ele segurando um copo de cerveja. Daí é isso, né? Daí depois disso, eu diminui o tamanho para conseguir caber o cavalo, né? Daí comecei a fazer o cavalo. Uma coisa que eu definitivamente não sou bom em fazer, cavalos. Eu não sei nada sobre a anatomia deles. Daí, né? Então eu comecei a pintar. Eu comecei a pintar o cavalo, o gangsta e tudo, né? Daí, né? Então vai estar pintando aí. Então comecei a fazer as sombras, né? Que é o detalhe essencial, né? Óbvio. Daí, né? Comecei a fazer as sombras e praticamente terminei. Aí na tela vai estar mostrando mais detalhadamente sobre os desenhos, né? Então, vai estar passando aí e
Foi. Bom, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações, né? Óbvio. Inclusive, obrigado a todos os membros do nível 1 e os membros do nível 2. Falou!